Ela o encontrou em uma estrada de chão e o criou com amor por 6 anos no interior. Quando o avô milionário surgiu para tomar seu herdeiro à força, não imaginava o segredo que aquela humilde mulher guardava. O sol se derramava sobre os campos como mel dourado, tingindo a poeira da estrada de chão batido com uma luz alaranjada e melancólica. Para Elisa, aquela era a hora mais bonita e mais solitária do dia. A hora em que o trabalho na fazenda dos vizinhos terminava, as mãos calejadas doíam pela lida com a terra, e o longo caminho de volta para sua pequena casa de adobe se estendia à sua frente, um tapete de silêncio e pensamentos. Aos 40 anos, a vida de Elisa era como aquela estrada, simples, sem curvas inesperadas, e marcada por uma solidão que já se tornara uma velha companheira. Viúva há quase uma década, desde que seu Bento fora levado por uma febre repentina e sem a bênção de ter tido filhos, Elisa preenchia seus dias com o trabalho duro e as pequenas alegrias que a terra lhe oferecia. Sua casa, um pequeno refúgio com paredes caiadas e um jardim teimoso que insistia em dar flores coloridas, era seu santuário. Mas à noite, o silêncio era tão denso que ela podia ouvir as batidas de seu próprio coração, um ritmo solitário em um mundo que parecia ter esquecido dela. Enquanto caminhava, o som de seus passos levantando a poeira fina era a única música. O cheiro de mato seco e terra úmida era o perfume de sua vida. Ela conhecia cada árvore, cada pedra daquele caminho. Sabia onde os pássaros faziam seus ninhos e em qual curva a brisa soprava mais fresca. Era um mundo pequeno, mas era o seu mundo. Naquele fim de tarde, no entanto, algo estava diferente. Um som que não pertencia à sinfonia familiar do campo. Era um choro, fino, agudo, quase como o miado de um filhote de gato. Mas havia uma nota de desespero humano nele que fez Elisa parar de repente, o coração dando um salto no peito. Ela olhou ao redor, os olhos perscrutando a vegetação rasteira que margeava a estrada. O choro veio de novo, mais claro agora, vindo de debaixo de um grande pé de ipê, cujas flores roxas começavam a cair, formando um tapete natural no chão. Com o coração acelerado por uma mistura de medo e curiosidade, Elisa saiu da estrada e caminhou em direção ao som. E então, ela o viu. Aninhado entre as raízes expostas da árvore, como se a própria natureza tentasse protegê-lo, estava um pequeno cesto de vime. E dentro do cesto, enrolado em uma manta branca que já começava a ficar suja de terra, estava um bebê, um recém-nascido, a pele ainda avermelhada, os pequenos punhos cerrados, o rostinho contraído em um choro de fome, frio e abandono. Elisa ficou paralisada, o ar preso nos pulmões. Um bebê, ali, no meio do nada, em uma estrada onde passava uma carroça ou outra a cada 2 horas. Era uma visão tão irreal, tão chocante, que por um momento ela pensou estar sonhando. Uma miragem criada por seu desejo secreto e nunca realizado de ser mãe. Mas o choro era real. As pequenas lágrimas que escorriam pelo rosto do bebê eram reais. Com as mãos trêmulas, ela se ajoelhou ao lado do cesto. Olhou para um lado e para o outro da estrada vazia. Ninguém. Nenhum sinal de uma mãe desesperada, de um pai arrependido. Apenas o silêncio do campo e o choro daquela pequena vida abandonada. O instinto falou mais alto que a razão, com um cuidado infinito, como se estivesse manuseando a coisa mais preciosa do mundo. Elisa pegou o bebê no colo. Ele era minúsculo, mais leve do que ela imaginava. O choro diminuiu um pouco quando ele sentiu o calor do corpo dela, o contato humano. Ele aninhou a cabeça em seu peito, buscando instintivamente por alimento e consolo. Elisa sentiu uma onda de emoção tão forte que quase a derrubou. Era um amor instantâneo, avassalador, protetor. Um amor que preencheu o vazio que ela carregava no peito há tantos anos. Naquele momento, ela não pensou nas consequências, nas dificuldades, na impossibilidade da situação. Pensou apenas que precisava proteger aquela criança. Foi então que ela notou algo brilhando dentro do cesto, preso à manta por um pequeno alfinete. Era um medalhão de prata, simples, mas de um trabalho artesanal muito fino. De um lado, não havia nomes nem datas.
Havia apenas uma única letra gravada em um estilo elegante e incomum, um A. Do outro lado, uma frase curta, quase um sussurro gravado no metal. Onde o amor floresce, a esperança renasce. Aquilo era a única pista, a única herança daquela criança. Uma letra, uma frase. Era pouco, mas era tudo. Elisa guardou o medalhão no bolso de seu vestido, um segredo que ela prometeu a si mesma proteger. Ela olhou para o bebê em seus braços, que agora a observava com grandes olhos azuis, curiosos e profundos. Você não está mais sozinho, meu anjo. Ela sussurrou, a voz embargada pelas lágrimas que finalmente começaram a cair. Eu vou cuidar de você. Eu vou te chamar de Mateus. Meu Mateus. Carregando o bebê com uma mão e o cesto vazio com a outra, Elisa retomou seu caminho para casa. O sol já havia se posto completamente, mas a escuridão não a assustava mais. O silêncio de sua casa não seria mais o mesmo. A vida, que por tanto tempo parecera uma estrada reta e sem surpresas, acabara de apresentar a curva mais importante de todas. Elisa não sabia, mas ao acolher aquele menino, ela estava acolhendo um destino que a levaria para muito além dos campos e das estradas de terra que conhecia. Um destino entrelaçado com segredos de família, poder e uma fortuna que ela nem sequer podia imaginar. Mas, por enquanto, ele era apenas Mateus, seu filho, e isso era tudo o que importava. Os 5 anos seguintes foram os mais felizes e mais desafiadores da vida de Elisa. A pequena casa de adobe, antes um refúgio silencioso, encheu-se de risadas, choros, os primeiros passos desajeitados e as primeiras palavras. Mateus cresceu e se tornou um menino vibrante, inteligente e com um coração tão generoso quanto o da mulher que o criava. Seus cabelos, que eram escuros ao nascer, clarearam para um tom de castanho dourado, e os olhos azuis mantiveram uma profundidade e uma curiosidade que encantavam a todos na pequena comunidade. Elisa se desdobrou para dar a ele tudo o que podia. Trabalhava o dobro na fazenda dos vizinhos, e à noite, sob a luz de um lampião, costurava e bordava toalhas de mesa e panos de prato que vendia na feira da cidade mais próxima aos domingos. O dinheiro era sempre curto, a comida muitas vezes era simples, mas o amor era abundante. Mateus nunca sentiu falta de nada que realmente importasse. Ele cresceu livre, correndo pelos campos, subindo em árvores, aprendendo com Elisa o nome dos pássaros e o tempo certo de plantar e colher. A casa deles era humilde, mas era um lar cheio de calor. Nas noites frias, Elisa o envolvia em um cobertor e contava histórias que ela mesma inventava, sobre estrelas que conversavam e rios que cantavam. O medalhão de prata se tornou o tesouro de Mateus. Elisa o colocou em um cordão de couro e o pendurou em seu pescoço quando ele tinha idade suficiente para não engoli-lo. Era seu único elo com um passado que ele não conhecia. Mãe, de onde eu vim de verdade? Ele perguntou certa vez, com a honestidade brutal das crianças, enquanto traçava com o dedo a letra A, gravada no metal. Elisa sentou-se ao lado dele na pequena varanda, o coração apertado. Ela havia decidido ser honesta com ele, na medida do possível. Eu te encontrei, meu filho, debaixo de um pé de ipê, quando você era só um bebezinho. Você foi o maior presente que Deus já me deu. Mas e meus outros pais? Por que eles me deixaram lá? A pergunta era carregada de uma mágoa infantil. Eu não sei, meu amor, respondeu Elisa, abraçando-o com força. Às vezes, os adultos fazem coisas que não entendemos, coisas que os machucam e acabam machucando os outros. Mas uma coisa eu sei. Quem te deixou lá, deixou também este medalhão. E esta frase aqui, onde o amor floresce, a esperança renasce, me diz que essa pessoa, talvez sua mãe, te amava muito e queria que você encontrasse um lugar onde pudesse ser amado. A explicação pareceu satisfazer Mateus por um tempo. Ele era uma criança feliz, amada, e sua pequena vida no campo era tudo o que ele conhecia. Ele chamava Elisa de mãe, e para todos os efeitos, ela o era. A comunidade local, que a princípio estranhou o aparecimento súbito da criança, logo se rendeu ao amor evidente entre os dois e os acolheu, ajudando com o que podiam, uma galinha, um saco de farinha, um olhar de carinho. Mas o destino,
que havia unido aqueles dois de forma tão dramática, estava prestes a intervir novamente. Quando Mateus estava prestes a completar 6 anos, ele começou a apresentar uma febre persistente e manchas estranhas na pele. O médico da cidadezinha, um senhor idoso e de poucos recursos, examinou-o várias vezes, mas não conseguiu chegar a um diagnóstico conclusivo. Elisa, isso não é uma febre comum, disse ele, a preocupação em seu rosto enrugado. Pode ser uma alergia, uma infecção ou algo mais sério. Ele precisa ver um especialista, um dermatologista, talvez um reumatologista, e para isso, você vai ter que ir para a capital. A palavra capital caiu sobre Elisa como uma sentença. A cidade grande era um monstro desconhecido, um lugar de barulho, de perigos, de pessoas que ela não entendia. Ela nunca havia ido além dos limites do pequeno município onde nascera. O medo a paralisou. Como iria? Com que dinheiro? Onde ficaria? Mas então ela olhou para Mateus, que estava pálido e com os olhos brilhando de febre, e soube que não havia escolha. Por ele, ela enfrentaria qualquer monstro, qualquer medo. Ela venderia tudo o que tinha, se preciso fosse. Nas semanas seguintes, Elisa trabalhou como nunca. Juntou cada centavo que ganhava. Vendeu as galinhas que criava no quintal. Vendeu a colcha mais bonita que havia bordado. Conseguiu juntar o suficiente para as passagens de ônibus e para se manter por alguns dias na capital, o tempo que esperava ser suficiente para conseguir uma consulta no hospital público. Na véspera da viagem, ela sentou-se com Mateus e lhe explicou a situação. Nós vamos fazer um passeio, meu filho, para a cidade grande. Um médico muito bom vai te ver e descobrir por que essa febre não vai embora. A gente vai voltar logo, mãe? Ele perguntou, a apreensão em sua voz. Vamos sim, meu amor. Assim que você estiver bom, ela prometeu, tentando transmitir uma confiança que não sentia. Naquela noite, enquanto arrumava uma pequena bolsa com as poucas roupas que tinham, seu olhar caiu sobre o medalhão de prata que Mateus nunca tirava do pescoço. A letra A parecia brilhar sob a luz fraca do lampião. Ela sentiu um calafrio, uma premonição de que aquela viagem à capital não era apenas por causa da febre de Mateus. Era como se o destino estivesse finalmente cobrando a promessa daquela estrada, daquele cesto abandonado. Aquele medalhão, que por 5 anos fora apenas um símbolo de um passado misterioso, estava prestes a se tornar a chave que abriria a porta para um mundo que Elisa nem sabia que existia. Um mundo de poder, riqueza e segredos de família que colidiria com sua vida simples, de uma forma que ela jamais poderia prever. A jornada para salvar a saúde de seu filho seria também a jornada para descobrir sua verdadeira identidade. E Elisa, movida apenas pelo mais puro e incondicional amor materno, estava prestes a entrar, sem saber, no olho do furacão. A chegada à capital foi como ser atirado em um rio de correnteza violenta. Para Elisa, acostumada com a vastidão silenciosa do campo, a cidade era uma agressão aos sentidos. O barulho era uma muralha constante e impiedosa de buzinas, sirenes e o rugido de milhares de vozes falando ao mesmo tempo. Os prédios, gigantes de concreto e vidro, pareciam arranhar o céu e bloquear o sol, criando cânions de sombra e vento onde ela se sentia pequena e insignificante. Mateus, agarrado à sua saia, olhava para tudo com os olhos arregalados, uma mistura de fascínio e pavor. O ar era pesado, carregado com o cheiro de fumaça e de uma pressa que parecia infectar cada pessoa que passava por eles, esbarrando sem pedir desculpas. Encontrar um lugar para ficar foi a primeira batalha. Elisa havia anotado o endereço de uma pensão barata que o médico de sua cidade lhe indicara. Após se perderem 2 vezes no emaranhado de ruas e linhas de ônibus, finalmente encontraram o lugar. Um sobrado antigo, espremido entre uma loja de autopeças e uma lanchonete barulhenta. O quarto era pouco mais que um armário, com uma única janela que dava para uma parede de tijolos e um cheiro persistente de umidade. Mas a cama era macia e a porta tinha uma tranca. Para Elisa, naquela primeira noite, aquilo era um luxo. O dia seguinte foi dedicado à peregrinação ao Hospital Público Central, uma fortaleza de concreto que abrigava a esperança e o desespero de milhares de pessoas.
A realidade a atingiu com a força de um muro. A fila para conseguir uma ficha de atendimento começava antes do amanhecer. Passaram horas em um corredor lotado, o ar viciado e pesado com o som de tosses e o choro de outras crianças doentes. Mateus, febril e assustado, aninhava-se no colo de Elisa, que tentava acalmá-lo com sussurros e promessas de que tudo ficaria bem, embora sua própria esperança começasse a fraquejar. Quando finalmente conseguiram ser atendidos por um clínico geral jovem e sobrecarregado, a frustração apenas aumentou. O médico, embora gentil, mal olhou para eles. Examinou Mateus apressadamente, folheou a carta do médico do interior e confirmou o que já sabiam. Ele precisa de um especialista, um reumatologista pediátrico. Vou colocar o nome dele na lista de espera. A secretaria ligará para marcar a consulta. E quanto tempo isso leva, doutor? Perguntou Elisa, o coração apertado. O médico deu um suspiro cansado. Não posso garantir, senhora. Alguns meses, talvez 4, talvez 6. A demanda é muito grande. 6 meses. A palavra ecoou na cabeça de Elisa como uma sentença de morte. Mateus não tinha 6 meses. Ela sentia isso em seu instinto de mãe. A cada dia, ele parecia um pouco mais pálido, um pouco mais fraco. Sair do hospital de mãos vazias, apenas com um número de protocolo e uma promessa vaga, foi devastador. A cidade grande, com todos os seus recursos e sua riqueza aparente, estava lhes negando a única coisa que importava. Sentindo-se derrotada, Elisa decidiu que Mateus precisava de um pouco de ar fresco, de um vislumbre de alegria em meio a tanto desespero. Com o pouco dinheiro que ainda tinha, pegou um ônibus em direção ao parque central da cidade, um oásis verde em meio à selva de pedra. Era um lugar lindo, com árvores centenárias, um lago com pedalinhos e crianças correndo por gramados bem cuidados. Para Mateus, que só conhecia o mato e a terra batida, o parque era um lugar mágico. Ele soltou a mão de Elisa e correu em direção a uma grande fonte, onde jatos de água dançavam sob o sol da tarde. Seu riso, pela primeira vez em dias, ecoou livre e feliz. Elisa sentou-se em um banco próximo, observando-o, o coração dividido entre a alegria de vê-lo sorrir e a angústia de seu futuro incerto. A poucos metros dali, em outro banco, Leonardo Almeida olhava para a mesma fonte, mas não via a beleza do lugar. Via fantasmas. Aquele parque era seu santuário de dor. Era o aniversário da morte de seu filho, Marcos, e de sua nora, Sofia. Todos os anos, naquela data, ele vinha para aquele parque, o mesmo lugar onde costumava trazer Marcos quando ele era um menino, antes que as discussões, a distância e os negócios envenenassem a relação dos dois. Era seu ritual privado de luto, um momento em que se permitia sentir a dor da perda de seu único filho e do neto que ele acreditava ter morrido junto no trágico acidente de carro, 6 anos atrás. Ele estava mergulhado em suas memórias sombrias quando o riso de uma criança furou sua bolha de tristeza. Ele ergueu o olhar e viu um menino pequeno, de cabelos castanho-dourados, brincando perto da água. Por um instante, seu coração parou. A semelhança era assustadora. O jeito de correr, a forma como inclinava a cabeça. Era como ver um pequeno fantasma de Marcos. Ele balançou a cabeça, atribuindo a visão ao seu estado emocional frágil. Mas então o menino se virou e o sol da tarde bateu em algo que brilhava em seu pescoço. Leonardo semicerrou os olhos, o corpo inteiro enrijecendo. Era um medalhão de prata. E mesmo à distância, ele reconheceu o design. Reconheceu a forma única da letra A, gravada no centro. Não era um A qualquer, era o brasão da família Almeida, um design que ele mesmo encomendara a um velho artesão para o nascimento de seu próprio filho, décadas atrás. E sabia que Marcos mandara fazer um idêntico para o nascimento de seu bebê. O mundo de Leonardo, antes tão sólido e previsível, começou a ruir. Ele se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou em direção ao menino e à mulher que o observava. Sua mente, treinada para analisar fatos e números, corria a 1000 km/h, tentando processar uma possibilidade que era, ao mesmo tempo, impossível e inegável. Elisa viu o homem alto, de terno caro e cabelos grisalhos, aproximando-se com uma intensidade que a deixou alerta.
Instintivamente, ela chamou Mateus, que correu para seu lado. Com licença, senhora, disse Leonardo, a voz rouca, os olhos fixos não nela, mas no medalhão pendurado no pescoço de Mateus. Onde conseguiram isso? Elisa recuou um passo, puxando Mateus para trás de si. A abordagem abrupta e o olhar possessivo do homem a assustaram. Não é da sua conta, senhor, respondeu ela, a voz firme, apesar do medo. Eu exijo saber. Leonardo insistiu, a autoridade natural em sua voz, fazendo outras pessoas no parque olharem na direção deles. Este medalhão pertence à minha família. Como ele veio parar com vocês? Foi então que ele olhou de verdade para o rosto de Mateus. Viu a palidez sob a pele bronzeada, o brilho febril nos olhos azuis. Aquele menino não estava bem. A preocupação e a suspeita se misturaram em uma emoção avassaladora. Meu filho está doente, senhor, e nós não roubamos nada. Isto estava com ele quando eu o encontrei, disse Elisa, a voz agora carregada de uma indignação protetora. Encontrou? Encontrou onde? A voz de Leonardo era quase um grito. Isso eu não tenho que lhe dizer, retrucou Elisa, pegando Mateus no colo e se preparando para fugir daquele homem louco e assustador. Leonardo percebeu que sua abordagem estava errada, que estava assustando-os. Ele recuou, tentando controlar a tempestade de emoções dentro de si. Espere, por favor, eu só preciso entender. Mas Elisa já estava se afastando, caminhando rápido, quase correndo para longe dele. Ele ficou parado, observando-os desaparecer na multidão, o coração martelando no peito. Aquele menino, aquele medalhão, a mulher falando que o encontrou. As peças do quebra-cabeça eram inacreditáveis, mas começavam a se encaixar de uma forma aterrorizante e milagrosa. Ele tirou o celular do bolso e ligou para seu chefe de segurança. Marcos, preciso de você. Encontre uma mulher com um menino de uns 6 anos. Ela acabou de sair do Parque Central. Siga-os, discretamente. Eu preciso saber onde eles estão. E depois, contrate os melhores investigadores particulares do país. Eu quero saber tudo sobre eles. Tudo. De volta ao seu escritório na cobertura da Almeida Corporation, Leonardo caminhava de um lado para o outro, como um leão enjaulado. A calma calculista que o definia nos negócios havia desaparecido, substituída por uma agitação febril. Seu neto. A possibilidade de seu neto estar vivo era um terremoto que abalava os alicerces de sua existência. A primeira coisa que fez foi ligar para seu irmão mais novo, Gustavo. Gustavo era o braço direito de Leonardo nos negócios, o homem que resolvia os problemas, que cuidava dos assuntos delicados. Foi Gustavo quem cuidou de todos os trâmites após o acidente de Marcos e Sofia. Gustavo, disse Leonardo, tentando manter a voz neutra. Preciso que você me refresque a memória sobre o acidente do Marcos. O bebê, o corpo dele foi identificado sem sombra de dúvida, correto? Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Leonardo, que pergunta é essa depois de tanto tempo? É claro que sim. Foi uma tragédia horrível. Os relatórios da polícia, do IML, tudo confirmou. Por que está remexendo nisso agora? A voz de Gustavo era suave, cheia de uma falsa preocupação. Por nada. Curiosidade, mentiu Leonardo. Apenas me confirme que você pessoalmente viu toda a documentação. Eu cuidei de tudo, irmão, pessoalmente, para te poupar dessa dor. Você sabe disso. Agora, se me dá licença, tenho uma reunião. Não se atormente com o passado. Gustavo desligou. Mas Leonardo, um homem que construíra seu império sobre a desconfiança e a análise de detalhes, não se convenceu. A pequena hesitação na voz do irmão, a pressa em encerrar o assunto, algo estava errado. Nas horas seguintes, os relatórios preliminares do investigador começaram a chegar. O nome da mulher era Elisa. Vivia no interior, uma vida de pobreza. Viera para a capital em busca de tratamento para o filho, Mateus, que sofria de uma doença não diagnosticada. O investigador conseguiu uma foto mais nítida do menino. Leonardo a colocou ao lado de uma foto de seu filho Marcos, na mesma idade. A semelhança era inegável. A próxima etapa era a prova definitiva. O DNA. O investigador, um homem de recursos e poucos escrúpulos quando o preço era justo, conseguiu o que Leonardo pediu. Uma enfermeira do hospital público, subornada,
Coletou uma amostra de sangue de Mateus durante um exame de rotina e a substituiu por outra, enviando a original para um laboratório particular de confiança de Leonardo. A espera pelo resultado foi a mais longa da vida de Leonardo. Ele não dormiu, não comeu, apenas ficou em seu escritório, olhando para as duas fotos, a de seu filho morto e a do menino que poderia ser seu neto vivo, o herdeiro de tudo o que ele construíra. No final da tarde seguinte, o envelope chegou, lacrado, confidencial. Com as mãos trêmulas, Leonardo o abriu. Leu o relatório do laboratório 1, 2, 3 vezes. As palavras dançavam em sua frente, mas o resultado era inequívoco. Probabilidade de parentesco, avô-neto, 99,999%. O ar saiu de seus pulmões em um assobio. Era verdade. Mateus era seu neto. Estava vivo. Por 6 anos, ele vivera na pobreza com uma estranha, enquanto ele, seu avô, vivia no luxo, de luto por uma morte que não acontecera. Uma onda de fúria e alegria selvagem o percorreu. Fúria contra quem quer que tivesse orquestrado aquela mentira. E uma alegria possessiva por ter encontrado seu herdeiro. Naquele mesmo momento, seu assistente entrou na sala com outro envelope. Senhor, o relatório médico completo sobre o menino, como o senhor pediu. Leonardo o abriu. Desta vez, seu rosto empalideceu por um motivo diferente. O diagnóstico era complexo e assustador. Uma doença autoimune rara que atacava as articulações e os órgãos internos. Se não tratada de forma imediata e agressiva com medicamentos caríssimos e terapia contínua, poderia levar a danos permanentes e até a morte. A febre e as manchas eram apenas os primeiros sinais de uma batalha muito mais séria que acontecia dentro do pequeno corpo de Mateus. Leonardo sentou-se pesadamente em sua cadeira. O triunfo da descoberta deu lugar à urgência do medo. Ele tinha a prova de que Mateus era seu neto em uma mão, e na outra, a prova de que a vida do menino estava em grave perigo. Não havia mais tempo para sutilezas. Não havia mais tempo para investigações discretas. A vida de seu herdeiro, a continuação de seu sangue, de seu nome, estava em jogo. A mulher, Elisa, o amava. Não havia dúvida. Mas amor não compraria os remédios. Não pagaria os melhores médicos. Não salvaria a vida de Mateus. Dinheiro e poder, sim. E isso ele tinha de sobra. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado mais agressivo. Prepare a documentação. Quero a guarda imediata do meu neto. Use todos os recursos necessários. A saúde dele está em risco. E descubra quem foi o responsável pelo relatório falso da morte dele há 6 anos. Eu quero nomes. Eu quero cabeças. Principalmente a do meu irmão. A ordem estava dada. A máquina de poder de Leonardo Almeida estava em movimento. Ele não iria bater na porta de Elisa para pedir. Iria para tomar o que era seu por direito. A batalha pela vida e pelo futuro de Mateus estava prestes a começar. E seria uma guerra travada entre a força do dinheiro e do poder contra a força de um amor que, por 6 anos, fora a única coisa que aquele menino conhecera. A reação de Leonardo não foi a de um homem que pede, mas a de um rei que retoma o que é seu. O conceito de delicadeza, de pedir permissão, era um idioma estrangeiro que ele não falava. Na manhã seguinte, enquanto Elisa ainda tentava processar a revelação bombástica de Mateus, a realidade de seu poder a atingiu com a força de um maremoto. Não foi Leonardo quem bateu à sua porta. Ele enviou seu exército. 2 homens de terno impecável, cujos sapatos italianos pareciam ofender o chão de cimento batido da vila, pararam em frente ao seu cômodo. Ao lado deles, um senhor de cabelos brancos e ar professoral carregava uma maleta médica. Eram os advogados e o médico particular da família Almeida, e eles não estavam ali para uma conversa amigável. Senhora Elisa, disse o advogado mais velho, um homem chamado Dr. Nogueira, com uma frieza que congelaria o ar. Ele não esperou por uma resposta para continuar. Estamos aqui em nome do senhor Leonardo Almeida. Temos em nossa posse provas irrefutáveis de que o menino que se encontra sob sua guarda, Mateus, é seu neto biológico. Ele fez um sinal para o outro advogado, que entregou a Elisa uma pasta de couro. Dentro, havia cópias do laudo de DNA e outros documentos legais que ela mal conseguia compreender.
Além disso, continuou o Dr. Nogueira, temos um relatório médico que indica que a criança sofre de uma condição de saúde grave e necessita de intervenção médica imediata. Intervenção esta que, com todo o respeito, a senhora não tem condições de prover. Elisa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela abraçou Mateus, que se escondeu atrás dela, tremendo. Vocês não podem. Ele é meu filho. Eu cuido dele. Senhora, disse o médico, falando pela primeira vez com uma voz suave, mas firme. O menino está com febre e apresenta sinais clínicos que requerem hospitalização imediata. Cada hora que ele passa sem o tratamento adequado agrava sua condição. Viemos para levá-lo a um local onde ele possa receber os cuidados de que precisa. Não! Ele não vai a lugar nenhum com estranhos! Gritou Elisa, o instinto de loba falando mais alto que o medo. Eu não vou entregá-lo! O Dr. Nogueira suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Nós prevíamos sua falta de cooperação. Ele fez outro sinal, e o segundo advogado lhe entregou um novo documento. Isto é uma ordem judicial de emergência. Concedida com base no risco iminente à saúde do menor, nos concede a guarda provisória para fins de tratamento médico. Se a senhora resistir, serei obrigado a chamar a polícia que nos aguarda no final da rua, e a senhora será acusada de sequestro e de colocar a vida de uma criança em perigo. A ameaça era brutal, legal e final. Elisa olhou para o papel com o selo do tribunal, para os rostos impassíveis dos advogados, para o olhar preocupado do médico. Ela estava encurralada, sua pobreza e sua falta de conhecimento usadas como armas contra ela. Não havia nada que pudesse fazer. Seu amor, por maior que fosse, não tinha valor perante a lei e o poder do dinheiro. A despedida foi a cena mais cruel que Elisa já vivera. Mateus se agarrava a ela, chorando e gritando. Mãe, não me deixa ir. Por favor, mamãe, não deixa. Meu amor, eu não vou te deixar, nunca, ela dizia, as próprias lágrimas molhando o rosto do menino. É só por um tempo, para você ficar bom. Eu vou te buscar, eu prometo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo. Os advogados, com uma eficiência fria, separaram os dois. Levaram Mateus, que se debatia e gritava por ela, para o carro de luxo que esperava. Elisa caiu de joelhos na lama em frente à sua casa, assistindo ao carro desaparecer, levando consigo seu coração, sua alma, a única razão de sua existência. O som do choro de Mateus ecoou em sua mente muito depois de o carro ter sumido. Uma tortura que ela sabia que a acompanharia para sempre. Para Mateus, a transição foi como ser arrancado de um sonho quente e atirado em um pesadelo de gelo. Ele foi levado não para uma casa, mas para a ala pediátrica de um hospital particular que mais parecia um hotel de luxo. O quarto era imenso, com uma cama eletrônica, televisão, videogames e uma janela com vista para a cidade. Enfermeiras de uniformes brancos e sorrisos profissionais entravam e saíam, falando com ele em tons suaves. Mas para Mateus, tudo era assustador e estranho. Ele não queria nada daquilo. Queria o cheiro de terra molhada da casa de Elisa. Queria as histórias que ela contava. Queria o calor de seu abraço. Leonardo chegou poucas horas depois. Ele entrou no quarto, o coração apertado de uma ansiedade que não sabia como manejar. Viu o neto encolhido na cama, grande demais para ele, o rostinho pálido e manchado de lágrimas. Olá, meu filho, disse Leonardo, a voz tentando soar carinhosa, mas saindo desajeitada. Mateus olhou para ele com olhos cheios de medo e ressentimento. Não respondeu. Leonardo tentou a única abordagem que conhecia, a material. Ele havia mandado entregar uma montanha de presentes. Sobre uma mesa estava o robô gigante que ele prometera no aniversário, ainda na caixa. Havia jogos, carrinhos, livros novos. Olha o que o vovô trouxe para você, disse ele, apontando para os brinquedos. É o seu robô. Podemos montar juntos agora. O que acha? A menção ao robô, o símbolo da promessa quebrada, pareceu apenas piorar as coisas. Mateus virou o rosto para a parede, os pequenos ombros tremendo. Eu quero a minha mãe. Ele sussurrou, a voz abafada pelo travesseiro. Eu quero a Elisa. As palavras atingiram Leonardo com mais força do que ele esperava. Vovô. Mãe. A criança em sua frente não o via como família.
Via-o como o estranho que o havia arrancado da única mãe que conhecera. Nos dias que se seguiram, a situação não melhorou. Mateus foi submetido a uma bateria de exames. O tratamento para sua doença rara começou, e os médicos estavam otimistas quanto à recuperação física. Mas emocionalmente, o menino estava se fechando. Ele mal comia. Recusava-se a brincar com os brinquedos caros. Passava a maior parte do tempo em silêncio, olhando pela janela, ou chorando baixinho, chamando por Elisa. Leonardo visitava-o todos os dias, sentindo-se cada vez mais impotente e frustrado. Ele, o homem que podia comprar empresas, que podia mover governos com um telefonema, não conseguia arrancar um sorriso, uma palavra de afeto, do seu próprio neto. O amor daquela criança não estava à venda. E Leonardo percebeu, com uma clareza dolorosa, que não tinha a menor ideia de como conquistá-lo. Sua riqueza, seu poder, tudo o que definia sua identidade, era inútil diante da tristeza simples e profunda de um menino de 6 anos que só queria sua mãe. Enquanto isso, Elisa vivia seu próprio inferno. Após a partida de Mateus, a pequena casa de adobe se tornou uma tumba silenciosa. Cada canto lhe lembrava dele. O lugar na mesa onde ele sentava, o livro que ele deixara sobre a cama, o cheiro dele que ainda impregnava o travesseiro. A dor da separação era uma ferida aberta, física, que a impedia de comer, de dormir. Mas após os primeiros dias de luto paralisante, a dor deu lugar a uma fúria fria e a uma determinação de ferro. Ela não era a mulher frágil e ignorante que os advogados de Leonardo pensavam. Ela era a mãe de Mateus, e lutaria por ele com unhas e dentes. Ela pegou o pouco dinheiro que lhe restava e foi para o centro da cidade, procurar ajuda. Bateu na porta de vários escritórios de advocacia, mas foi recebida com desdém. Uma faxineira pobre querendo processar o homem mais rico do país? Era uma piada. Quando estava prestes a desistir, encontrou uma pequena placa em um prédio antigo. Defensoria Pública, Núcleo de Atendimento à Família. Com o coração na mão, ela entrou. Foi atendida por uma jovem advogada, a doutora Sofia Ribeiro. Sofia era idealista, apaixonada por seu trabalho e por lutar por causas que considerava justas. Ela ouviu a história de Elisa com atenção crescente, os olhos brilhando de indignação. A história do bebê abandonado, dos 5 anos de amor e cuidado, do medalhão, do encontro no parque, da forma brutal como a criança fora tirada dela. Isso é um ultraje, dona Elisa, disse Sofia ao final do relato, a voz carregada de convicção. Eles usaram o poder e o dinheiro para atropelar seus direitos. E o que é pior, os direitos e o bem-estar emocional da criança. A lei existe para proteger os vulneráveis, não para servir aos poderosos. Mas o que eu posso fazer, doutora? Eu não tenho nada, disse Elisa, a voz desesperada. A senhora tem a verdade, e tem o amor do menino. E isso, em um tribunal de família, vale muito, respondeu Sofia, abrindo um novo processo em seu computador. Não vou mentir, será uma batalha de Davi contra Golias. A equipe jurídica do Sr. Almeida é a melhor do país. Mas nós vamos lutar. Vamos entrar com um pedido de regulamentação de visitas imediatamente. E vamos contestar essa guarda provisória, provando que a senhora nunca foi negligente e que a separação abrupta está causando um dano psicológico imenso a Mateus. Pela primeira vez em dias, Elisa sentiu uma centelha de esperança. Ela não estava mais sozinha em sua luta. No hospital, os relatórios dos psicólogos infantis começaram a chegar à mesa de Leonardo. Eram unânimes e alarmantes. O paciente apresenta um quadro de estresse pós-traumático e depressão reativa, decorrentes da separação abrupta da figura materna principal. Sua recusa em se alimentar e interagir socialmente está comprometendo a eficácia do tratamento médico. Recomenda-se, com urgência, a reintrodução da cuidadora primária, a senhora Elisa, em sua rotina, para garantir sua estabilidade emocional e colaboração com o tratamento. Leonardo leu o relatório, sentindo-se encurralado. Sua estratégia de resgate havia se mostrado um desastre emocional. Para curar o corpo do neto, ele estava destruindo sua alma. Teria que engolir seu orgulho. Teria que admitir que precisava da ajuda daquela mulher humilde que ele havia tratado com tanta arrogância.
Enquanto ele ponderava sobre seu próximo passo, seu investigador particular lhe trouxe o que ele havia pedido: um relatório completo sobre as circunstâncias do acidente de Marcos e Sofia e sobre o envolvimento de seu irmão, Gustavo. As descobertas eram mais sórdidas do que ele poderia imaginar. O investigador encontrou uma enfermeira aposentada que trabalhava no pequeno hospital do interior para onde as vítimas do acidente foram levadas, 6 anos atrás. A mulher, após muita insistência e a promessa de proteção, confessou. Ela se lembrava de um homem elegante e apressado que se identificou como tio da criança, chegando ao hospital logo após o acidente. Ele insistiu que o bebê também estava morto, apesar de a criança estar viva e apenas com ferimentos leves. Pressionou a equipe, sobrecarregada com outras emergências, a liberar o corpo imediatamente, antes mesmo que os procedimentos formais fossem concluídos. A enfermeira, na confusão do momento, cedeu. O investigador também descobriu uma transferência bancária de um valor considerável, feita por uma das empresas de fachada de Gustavo para a conta daquela enfermeira, uma semana após o incidente. A peça final do quebra-cabeça veio de um depoimento de um antigo motorista de Gustavo demitido anos antes. Ele confirmou que, naquela noite, a mando do patrão, dirigiu até uma estrada de terra deserta e ajudou-o a deixar um cesto de vime debaixo de uma árvore. Gustavo havia lhe dito que era um ritual estranho para despachar as coisas do falecido sobrinho. Na época, ele não questionou, mas a história sempre o incomodou. Leonardo terminou de ler o relatório, o sangue fervendo de uma fúria gelada. Seu próprio irmão. Gustavo não apenas havia mentido sobre a morte de Mateus, ele o havia abandonado para morrer. Deixou seu próprio sobrinho, um recém-nascido, sozinho em uma estrada deserta, à mercê da sorte. Tudo por ganância. Com Marcos e seu herdeiro fora do caminho, Gustavo e seus filhos se tornariam os próximos na linha de sucessão do Império Almeida. Naquele exato momento, o telefone de seu escritório tocou. Era a voz desesperada do médico-chefe do hospital. Senhor Almeida, o senhor precisa vir para cá agora. Mateus teve uma crise febril e sua saturação está caindo. Ele está se recusando a cooperar com qualquer procedimento. Ele só chora e chama por uma mulher, uma tal de Elisa. Leonardo ficou de pé, o mundo girando ao seu redor. Em uma mão, a prova da mais vil das traições, vinda de seu próprio sangue. Na outra, a notícia de que seu neto, a única coisa que lhe restava de seu amado filho, estava piorando, rejeitando a vida que ele tentava lhe dar. A parede de orgulho e poder que ele construíra ao redor de si mesmo finalmente desabou, reduzida a escombros. Ele estava sozinho, cercado por traidores e confrontado por um amor que seu dinheiro não podia comprar nem substituir. Para salvar seu neto, ele teria que fazer a coisa que mais temia, admitir seu fracasso e pedir ajuda à humilde mulher do interior que ele havia tentado apagar da história. O telefonema do hospital foi o maremoto final que demoliu o que restava do império de orgulho de Leonardo. A voz do médico, tensa e urgente, falando sobre a saturação de oxigênio em queda, sobre um menino que se entregava à tristeza, foi mais poderosa que qualquer ordem de um conselho de administração. Naquele instante, Leonardo Almeida, o titã, o homem que dobrava mercados, foi reduzido à sua essência mais primitiva, a de um avô aterrorizado com a ideia de perder seu único neto. A escolha, que antes parecia um dilema complexo, tornou-se absurdamente simples. Não havia orgulho, não havia status, havia apenas Mateus. Ele não ligou para seus advogados. Não pensou em estratégias ou termos. Pegou o telefone e discou o número que a doutora Sofia Ribeiro, a advogada de Elisa, lhe deixara. Quando ela a atendeu, a voz de Leonardo era irreconhecível, despojada de toda a sua autoridade habitual, deixando apenas a crueza da súplica. Doutora Ribeiro, é Leonardo Almeida, disse ele, a voz rouca. Eu preciso da ajuda da senhora Elisa. Meu neto, Mateus, ele não está bem. Os médicos dizem que ele precisa dela. Por favor, eu imploro, tragam-na para o hospital, agora. Do outro lado da linha, Sofia e Elisa ouviram a capitulação de um rei. Não havia arrogância,
apenas o desespero de um homem que finalmente entendera os limites de seu poder. Elisa, cujo coração estava em pedaços pela separação, não hesitou um segundo. A dor de Mateus era a sua dor. "Nós estamos indo", disse Sofia ao telefone, já fazendo um sinal para que Elisa se preparasse. "Mas, Sr. Almeida, que fique claro, ela vai como a mãe que Mateus precisa, não como sua empregada. E seus direitos serão protegidos. Ela pode ir como a rainha da Inglaterra, doutora, desde que venha agora", respondeu Leonardo, a voz embargada. A chegada de Elisa à suíte do hospital foi como o sol rompendo nuvens de tempestade. O ambiente, antes estéril e carregado de uma tensão médica, pareceu se transformar com sua simples presença. Mateus, que estava deitado na cama, pálido e apático, ligado a monitores que apitavam ritmicamente, abriu os olhos quando a ouviu chamar seu nome. "Mãe", ele sussurrou, como se não acreditasse. "Estou aqui, meu filho. Eu estou aqui", disse Elisa, correndo para o lado dele. As lágrimas que segurara por tanto tempo finalmente se libertando. Ela o abraçou, sentindo o corpinho frágil nos braços. Mateus se agarrou a ela com a força que lhe restava, o rosto enterrado em seu ombro, os soluços sacudindo seu corpo. "Eu sabia que você vinha. Eu sabia", ele repetia. Leonardo observava a cena da porta, sentindo-se um intruso em seu próprio drama. As enfermeiras e médicos que entravam e saíam diminuíam o ritmo, testemunhando a cena com uma emoção que a rotina hospitalar raramente permitia. Eles viram os números nos monitores de Mateus começarem a se estabilizar. Sua respiração ficou mais calma, sua frequência cardíaca diminuiu. A medicina estava tratando seu corpo, mas o amor de Elisa estava curando sua alma. E Leonardo, pela primeira vez, entendeu a diferença. Entendeu a pobreza de sua própria riqueza diante daquele vínculo inquebrável. Com Mateus finalmente seguro sob os cuidados de Elisa, um tipo diferente de fúria começou a tomar conta de Leonardo. Uma fúria fria, calculista e implacável. Era hora de acertar as contas com o verdadeiro vilão daquela história. Ele convocou Gustavo ao seu escritório naquela mesma noite. Seu irmão chegou com um ar de falsa preocupação. "Leonardo, soube do pequeno Mateus, que susto! Mas que bom que o encontraram, não é? O importante é que ele está seguro agora." Leonardo não o convidou para sentar. Apenas ficou parado atrás de sua imensa mesa de mogno, o rosto uma máscara de gelo. Sobre a mesa havia uma única pasta, a pasta do investigador. "Sente-se, Gustavo", disse Leonardo, a voz perigosamente calma. Gustavo obedeceu, a confusão começando a tomar o lugar da sua falsa solidariedade. Leonardo abriu a pasta lentamente. 6 anos atrás, meu filho e minha nora morreram em um acidente de carro. Fui informado por você que meu neto, um bebê recém-nascido, também havia falecido. Foi uma tragédia, irmão. Um dia terrível para todos nós, disse Gustavo, balançando a cabeça com uma tristeza ensaiada. De fato, concordou Leonardo. Mas a tragédia, descobri, foi ainda maior do que eu imaginava. Ele empurrou um documento pela mesa. Era a cópia da transferência bancária para a enfermeira aposentada. Você reconhece esta transação? Feita 1 semana após o acidente. De uma de suas contas offshore para uma enfermeira que, coincidentemente, deu alta ao corpo do meu neto antes que qualquer procedimento formal fosse concluído. O rosto de Gustavo empalideceu. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Leonardo empurrou outro papel. E este é o depoimento assinado de seu antigo motorista. Ele se lembra muito bem de ter te ajudado a deixar um cesto de vime em uma estrada de terra deserta naquela noite. Um cesto com um bebê dentro. Gustavo começou a suar. Leonardo, isso é um mal-entendido. Eles estão mentindo. Estão tentando te extorquir. Não, Gustavo, disse Leonardo, levantando-se e caminhando até a frente da mesa, pairando sobre o irmão. A única pessoa que mentiu aqui por 6 anos foi você. Você abandonou seu próprio sobrinho para morrer. Um bebê, o filho do seu irmão. Por quê? Eu fiz pelo bem da família, gaguejou Gustavo, o desespero agora evidente. Marcos era fraco.
Ele se casou com aquela mulher sem nome, estava disposto a jogar fora o legado dos Almeida por um romance idealista. Eu precisava proteger o nosso império, o nosso nome. Proteger o nosso nome. Leonardo riu, um som desprovido de qualquer humor. Você não estava protegendo o nosso nome, estava garantindo a sua herança. Com Marcos e o filho dele mortos, você e seus filhos seriam os próximos na linha de sucessão. Você deixou um bebê à mercê da sorte. Condenou-o a 6 anos de pobreza e sofrimento, tudo por ganância. Leonardo, por favor, me perdoe. Eu errei, eu sei, mas somos irmãos, somos família, implorou Gustavo, tentando se levantar. Leonardo o empurrou de volta para a cadeira com uma força que Gustavo não sabia que ele possuía. Você deixou de ser meu irmão no momento em que deixou meu neto naquela estrada. Você não é família. Você é um monstro. Ele voltou para trás da mesa e pegou o telefone. A partir deste momento, você está fora das empresas Almeida. Está fora do meu testamento. E está fora da minha vida. Ele discou um número. Dr. Nogueira, pode prosseguir. Entregue toda a documentação que temos para a polícia. Quero que meu irmão seja processado por tentativa de homicídio, fraude e todos os outros crimes que ele cometeu. E use todos os recursos da empresa para garantir que ele passe o resto da vida na cadeia, sem escândalos abafados. Eu quero justiça. Gustavo olhou para o irmão, o rosto uma máscara de terror e incredulidade. Ele havia subestimado a transformação de Leonardo. O homem frio que ele conhecia, que sempre priorizara a reputação da família acima de tudo, havia desaparecido. Em seu lugar, estava um avô e um pai enlutado, cuja dor havia se transformado em uma fúria justa e inabalável. Nos dias seguintes, enquanto o escândalo da prisão de Gustavo Almeida explodia na mídia, Elisa permanecia ao lado de Mateus no hospital. A presença dela era o melhor dos remédios. A saúde do menino melhorava a cada dia. Ele voltou a comer, a sorrir, a conversar. A recuperação física foi espantosamente rápida, impulsionada pela recuperação de sua segurança emocional. Leonardo visitava-os diariamente. As conversas entre ele e Elisa eram diferentes agora. Havia uma cumplicidade, um entendimento mútuo forjado na crise. Ele a observava cuidar de Mateus com um amor e uma paciência infinitos e sentia uma admiração que beirava a reverência. Quando Mateus finalmente teve alta, Leonardo os esperava na saída do hospital. Ele não os levou de volta para a pensão miserável. Levou-os para uma ala de hóspedes de sua imensa mansão, uma área isolada e com seu próprio jardim, para que tivessem privacidade e conforto. Na primeira noite deles ali, depois que Mateus adormeceu, exausto, mas feliz por estar em um lugar seguro com sua mãe, Leonardo chamou Elisa para uma conversa na biblioteca. Elisa, ele começou, a voz carregada de uma humildade que ela nunca pensou que ouviria dele. Eu sei que nenhum pedido de desculpas pode apagar o que aconteceu. A forma como eu tirei o Mateus de você, a dor que eu te causei. O senhor estava com medo pela saúde dele, eu entendo, disse Elisa, com a empatia de sempre. Eu estava com medo, sim, mas eu também fui arrogante, autoritário. Eu agi como se você não importasse, como se o seu amor por ele não tivesse valor, e eu estava redondamente enganado. Você não é apenas a mulher que o encontrou, Elisa. Você é a mãe dele, em todos os sentidos que realmente contam. Ele respirou fundo, preparando-se para a oferta que mudaria a vida de todos eles para sempre. Eu não quero tirar o Mateus de você. Seria uma crueldade com ele e com você. Mas ele também é meu neto. É o que me resta do meu filho. Eu quero que você me ajude a criá-lo. Juntos. Elisa o olhou, o coração acelerado. Eu não estou te oferecendo um emprego de babá ou governanta, ele se apressou em dizer. Eu estou te pedindo para ser minha parceira na criação dele, para ser parte da nossa família. Esta casa é grande o suficiente. Eu quero que você e Mateus fiquem. Quero que você tenha tudo o que precisa para viver com dignidade, para talvez voltar a estudar, ou abrir seu próprio negócio com seus bordados, o que você quiser. E, acima de tudo, quero que continue a ser a mãe maravilhosa que você é para o nosso menino. Eu posso dar a ele o mundo, Elisa, mas só você pode dar a ele um lar.
A proposta era avassaladora. Elisa, a mulher humilde do interior, convidada a fazer parte de uma das famílias mais ricas do país. Sua primeira reação foi recusar, dizer que não pertencia àquele mundo. Mas então ela pensou em Mateus. Pensou no futuro dele, na oportunidade de ele ter o melhor dos dois mundos, o amor e a simplicidade que ela lhe ensinara, e os recursos, a educação e a conexão com a herança de sua família paterna que Leonardo poderia oferecer. E ela sabia, no fundo, que Mateus precisava dos dois para ser uma pessoa completa e feliz. Eu aceito, Sr. Almeida, disse ela, a voz firme, mas com uma condição. Qualquer uma. Que o senhor me chame de Elisa. E que me deixe continuar a ensinar para o Mateus que o valor de uma pessoa não está no dinheiro que ela tem no banco, mas na bondade que ela tem no coração. Leonardo sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro que parecia alcançar seus olhos em anos. Combinado, Elisa. Eles apertaram as mãos, selando um pacto improvável. E naquele momento, na biblioteca silenciosa e suntuosa, cercados por livros que contavam histórias de mundos distantes, eles começaram a escrever a sua própria. Uma história sobre uma família forjada não pelo sangue, mas pela escolha. Uma família que provaria que, de fato, onde o amor floresce, a esperança pode renascer, mesmo das cinzas da mais profunda dor. A jornada seria longa, cheia de desafios e adaptações. Mas pela primeira vez em muito tempo, nenhum deles estava mais sozinho.